O Resenha Tricolor número 38 está de volta, graças a Deus, com uma bela vitória sobre o Fluminense. Hoje, a bancada original de novo, acho que já dá para voltar a convidar a gente, né? O pessoal não queria vir. Ninguém queria vir, como falar de São Paulo. Acho que semana que vem teremos convidados. Por que será? Com a gente, Rodrigo Junqueira, The Junks. Muito feliz, obrigado. Daniel Campos. Feliz demais. A música, a produção. E os principais assuntos dessa semana foi a derrota horrorosa para o Santos, com uma postura péssima em campo, e uma vitória emocionante, para mim emocionante, contra o Fluminense. Vamos falar do quê? Fluminense, né? Dane-se, foda-se, Zé. Vamos falar do que importa. O que importa. Bom, do Santos, rapidinho, queria resumir. Não achei a derrota justa, achei que o empate era o mais justo para o comportamento dos dois times. Os dois não jogaram nada, muito né? mal, o Santos não fez esforço nenhum, mas ganhou. São Paulo teve um pouco de azar, mas tudo bem, passou. Agora contra o Fluminense, um segundo tempo excelente, uma postura que todo mundo estava esperando, ousadia por parte do treinador de finalmente pôr o David Neres lá na ponta para mudar todo o jogo. Faz tempo, né? Faz tempo. Ele tá lá desde Acho que foi mais pela necessidade do que pela ousadia. Eu acho que foi com medo da pressão, sabia? Também acho. Porque iam derrubar ele, também se não acho. coloca. Dizem que a diretoria pediu uma postura mais ofensiva nesse jogo contra o Fluminense. Treinou interviu, de novo parece, outra formação e colocou uma outra formação. Que honestamente eu gostei, a entrada do Schmidt no lugar do Hudson ali no meio. Melhora o toque de bola do melhorou time, a saída. Bem menos passe. E achei assim, a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu acho que a gente precisa dar agora uma atenção ao ataque. A defesa é uma das melhores do campeonato, tem jogadores suspensos contra a Ponte Preta no sábado às 5 da tarde, que todo mundo tem que estar lá, inclusive o Lugano suspenso no banco. Mas eu perdoo e entendo que é muita emoção, é um cara que veste a camisa. O Lugano é como nós, como cara. Nós, o cara tá incomodado com a situação. E o cara prejudica, porque o Fluminense bateu. Na primeira que não foi nem o Michael, ele foi lá, deu o cartão pro Michael só para suspender. Jogo, Foi mal intencionado o juizão, então é uma vitória para dar moral, para dar confiança e sair dessa. Respirar. Sai zica, sai né? essa tonelada toda das costas do peso. Não sei o que vocês acharam, vocês estão de acordo com isso aí. Dani. Tem uma coisa a acrescentar do jogo do Santos, que é mandar um abraço para quem me cornetou falando que eu tinha falado mal do Carlinhos, que mais uma vez num clássico sentiu uma contusão no primeiro tempo e nos deixou na mão. O Fezes Carlinhos. Né? Então eu queria mandar um abraço para você que foi lá, cornetou. Teve um campeão que falou que era inadmissível falar mal do Carlinhos e idolatrar o Lugano. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Tá certo. Espetacular. E sobre ontem, cara, acho que para mim foi um negócio super emocionante, porque o primeiro tempo foi bizarro. Acabou o primeiro tempo, eu falei, cara, eu tô com vergonha de estar com meu filho pequeno no colo ensinando pra ele. Era o mesmo roteiro, né? Tava com a cara de ser o mesmo roteiro. O cara entra na nossa defesa do jeito que quer, a gente vai no meio campo e erra passe de 2 metros a dar com pau. O Cueva na única bola, cara a cara, né? Na única bola chuta, bate na trave e sai. Que jogou um pouco mal, né? O Cueva, não sei se sentiu o ritmo, mas tem crédito, errou ninguém tá aqui pra falar, etc e tal, mas ainda é um dos melhores do time, né? Foi um pouco a desejar. O que me preocupou nesse jogo é o que a gente vinha falando no carro. Eu sempre estive preocupado com a situação do São Paulo, mas depois desse primeiro tempo, eu tinha certeza que a gente ia ser rebaixado. Sem brincadeira. Terminou o primeiro tempo, eu tava com um sentimento tão ruim do que eu tava vendo. Também. Por tudo que a gente vem passando, pelos jogos contra o Santos, por tudo que aconteceu, a bola do Cueva não entrar, a gente não acertar um passe de 2 metros, bola no travessão. A zica tava lá. Eu falei, cara, tá com cara de rebaixamento. E acho que foi a primeira vez que eu tive um medo real de tudo que aconteceu. Vendo a tabela, Vendo a tabela, 1 ponto, todo mundo ganhou e o Inter ganhando do Flamengo. Eu falei, cara, eu acho que o rebaixamento, pela primeira vez na minha vida, é real. É real. Cara, a hora que virou,
Puta, Rumo ao G8. Acho que foi um sentimento que eu não sentia desde o jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Aquela vitória cachapante. E eu acho até que eu comemorei mais do que aquele jogo. Porque foi um alívio, é um turbilhão de coisas que a gente vem passando, porque pode parecer fácil, mas vir aqui na frente de todos vocês, toda semana, depois de derrota, e tentar mostrar algo bom do clube. Né? Logo depois, ele sai do... Cara, não é fácil. Não é fácil. Então, cara tapa, ficar lendo a semana inteira. Exatamente. Não é fácil, cara. E o pior, assim, não é falar mal, mas é criticar um pouco o nosso São Paulo, né? Uma coisa exatamente. Assim, a coisa que você ama, você tem que falar mal do que você ama. É difícil, cara. É difícil mesmo. Mas e qual é o panorama agora? É pra animar, uma confiança boa? Cara, eu acho assim... aí pra sair de vez do fantasma do Z4? Eu acho que tá longe de a gente estar num bom momento, mas a gente agora desenhou pra ter um final de ano pelo menos digno. Não um final de ano bom, porque pro São Paulo a gente merece mais do que não ser rebaixado. Mas um final de ano digno. Acho assim, se a gente ganha da Ponte, a gente tem a possibilidade de, pela primeira vez no campeonato, emendar 3 vitórias, porque logo depois é o América. Então, assim, as coisas, pelo menos sai isso tudo que a gente está falando. Você concorda? Concordo. E acho que mais uma vez ontem o Ricardo Gomes foi mal. Começou mal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo isso que a gente está falando não significa que a gente quer que fique o técnico, que não tem que fazer reformulação do elenco. Tudo que a gente tinha falado agora muda. Continua tudo plano isso. De reformulação no final do ano, pelo amor de Deus, não descartem nada pelo causa da... Ricardo Gomes tem que ser o técnico do São Paulo? Não, por mim tinha que ter sido mandado embora ontem mesmo, depois do jogo. Olha, Ricardo, que bom, sai com vitória, um abraço, obrigado, tchau. Foi a primeira vez, desde que ele chegou, que ele acertou uma substituição. Uma. Também acho que um jogo não pode apagar uma temporada. Ontem eu li o campeão voltou, entendeu? Você fala, não. Pelo amor de Deus. Não vai com esse espírito no Morumbi. Nada disso. Sábado, de Jason, de campeão voltou. O que nos levou pro fundo do poço é a soberba. Concordo. Então esquece esse discurso soberano. Fala, puta, foi muito legal como filme na época. Não é um padrão, cara. O grito de sábado é eu acredito e é pra não cair. Não vem time de guerreiros também, que não é isso. Eu acredito a questão assim, indo até não poder mais, cara. A permanência na Série A. A questão é assim, a gente torcer pra sair dessa situação o quanto antes, pra gente começar a pensar em 2017. A gente falou porque tudo isso que tá acontecendo não é bom e a gente tem que tirar lições. Então vamos acabar com isso que está acontecendo o quanto antes e já planejar, sabe? Porque faltou um pouco de planejamento de elenco, só ver como está o nosso ataque. De técnico. Faltou planejamento de técnico. Então, assim, vamos ganhar, vamos tirar essa nhaca sem soberba e vamos recomeçar a reconstrução. Parece a obra de Barcelona que nunca termina. Mas vamos dar mais um passo na reconstrução. Concordo. Tem nomes no mercado, tem gente boa por aí. Tem um projeto bem feito. Quem não quer jogar no São Paulo? Sim, e ano que vem é uma pena, mas não devemos ter a Libertadores. A gente consegue tentar no Paulista, focar na Copa do Brasil. De repente a gente não precisa abrir mão do começo do Campeonato Brasileiro e pode buscar algo a mais no Campeonato Brasileiro. É só planejar. Ganhar o Paulista, é só planejar. Agora, Junks, bola cheia e bola murcha da semana. Semana, hein? São 2 jogos. Da semana. O bola murcha tá um pouco mais fácil, porque eu acho que é o ataque tricolor. Tá devendo, os atacantes não fazem gol, ponta, atacante, não quero dar nomes, mas é sempre o zagueiro, é sempre o volante, é sempre alguém sem ser do ataque que tá fazendo esse gol. Então eu acho que o bola murcha vai pro setor ofensivo. E eu acho que o bola cheia vai aí difícil por 2 jogos, mas vai na recuperação do Thiago Mendes, que jogou bem, eu achei. Primeiro tempo eu queria matar ele. Eu também, o segundo, mas bola na trave, jogou, etc. Segundo tempo ele jogou muito Talvez bem. Ele tenha feito o pior primeiro tempo e o melhor segundo tempo dele no São Paulo. Aí hoje já querem com volante promissor, etc. E tal, mas vale um adendo muito forte pro David Neres, que entrou muito bem. É promessa, é pensador, o moleque jogou muito bem. Esse adendo, só para não passar em branco, para mim ontem, a gente está gravando na terça, o Rodrigo Caio. Ficou claro que a gente tem que ter no time jogadores que gostam do São Paulo Futebol Clube, que amam a camisa, que é o caso da base, do Rodrigo Caio, do Lugano, do João Schmidt,
do Maicon. O Maicon tomou cartão amarelo de nervoso com a situação. Ele tava puto de tá perdendo. Um sacana. E você viu a declaração do David Neres depois? Falou que pra quem vai essa vitória, puta, gênio, São Paulo Futebol Clube. Monstro. Não, dedica pra alguém, dedico. Pro São Paulo. Eu me emocionei pra caralho. Sentiu algum peso? também, Não, igualzinho com o Tia. Então, um Foi igual abraço, David Neres. Tá convidado. Tá convidado. Ô, Dani, placar São Paulo e Ponte rápido. 2-0. 2-1. 3-1 São Paulo. Valeu. Você tem que acompanhar o resenha até o final, que a qualquer momento a gente vai dar o resultado do último sorteio. A gente vai avisar de um novo sorteio que ontem, no momento de emoção no live, eu prometi, vou ter que cumprir. E nós vamos ter que pagar. E vamos ter que pagar. Promessa é dívida. Vamos lá. E vamos dar um prêmio extra para a maior doação do último sorteio. Não perca. Vamos para perguntas do internautas. É assim, né, pessoal? Vamos lá. Bora. Então vai, Dani. O Lucas de Souza, 16, pergunta pra você, Caio. Qual o melhor nome pra técnico pro ano que vem? Mande um abraço pra ele. Ele é de Guaxupé, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Fala desculpa, Lucas, contratados, contratáveis e quem tá no mercado, né? Porque Cara, é vale o seguinte, isso, né? o que eu gostaria, se você me pergunta, Caio, você tem o cheque em branco, quem você contrataria? Eu traria o Rueda do Atlético Nacional. Fez uma ótima campanha na Libertadores, montou um esquema muito bem fechadinho, um time ofensivo que fazia gol pra caramba. Eu gostaria dele. Ah, vai continuar com o estrangeiro? Vai. Eu gostaria disso. Qual o problema? Nenhum. Caso ele não possa vir ou não queira vir, porque é um cara que tá indo super bem, eu não desgosto dos nomes nacionais. Eu não desgosto do Roger nem do Levi. Eu acho que eu E ficaria... o Marcelo Oliveira do Atlético interessa? Ou menos do que esses dois Não, nomes? acho que tá no mesmo nível desses. Eu ainda Tá. prefiro o Rueda, mas esses outros nomes não me desgostam. Pergunta pro Junks aí, porque a gente não ensaiou, então já Rodrigo, hein? Isso eu, tá bom? Rodrigo, e ele chama Rodrigo também, é de Rodrigo pra Rodrigo. Pô, bacana, Rodrigo Xará. Suco de Fruta. Tá bom? Ele já fez pergunta aqui, né? Ele participa né? bastante. Você contrataria o Mena no fim do ano? Ou iria atrás de outro lateral esquerdo, tipo Álvaro Pereira? Ó, Xará, obrigado aí pela pergunta. Eu contrataria o Mena sim no final do ano. Eu acho um bom lateral, um cara de elenco, não fica de mimimi. Acho que para compor elenco ele é muito bom. Brigar pela posição titular ou reserva vai de acordo com quem vier. Mas eu contrataria em definitivo o Mena sim. E aproveitando de um internauta a pergunta também, eu renovaria com o Lugano sim. Então, ô Dani, o Lucas Felipe, ele pergunta aqui, que também sempre participa, o Lucas Felipe, valeu aí. Por que nenhum treinador que passou esse ano entrou com 2 atacantes? Ele sugere aqui 4-4-2 com Pedro e Chaves. Pra mim, o Pedro fez bem o pivô. Foi. Ele entrou pouco tempo, ele é grande, tem corpo, deu as costas, rolou Thiago pro Thiago Mendes, foi ele que rolou. Pra mim, fez bem o pivô. E também não sentiu a pressão. Isso que me deixou feliz da situação. Que pressão. O pessoal de Cotia sentiu menos a pressão que quem tá ganhando uma puta grana, cara. Mas só da pergunta, eu achei que o Mena foi muito bem ontem no segundo tempo também. Foi bem, também gostei. Cobertura e tal. Acho que Bausa tinha um esquema tático na cabeça que a gente falou 200 vezes do 4-2-3-1, porque ele acreditava muito em ponta ajudando a fechar meio e marcando lateral. E quando você tem 4-2-3-1 com um meia de ligação bom, que era o caso do Ganso, não sobra espaço no time para 2 atacantes. E o São Paulo era organizado, é difícil lembrar agora, mas o São Paulo era organizado, o São Paulo tocava a bola, os resultados não tem números expressivos, mas o São Paulo era um time organizado no começo do ano. Na Libertadores o São Paulo jogou com padrão de jogo. O Ricardo Gomes não joga com 4-4-2, com 2 atacantes, honestamente porque ele não sabe o que está fazendo. Né? Ou tem medo mesmo. Cara, tipo, ele... Mas você não acha que ele melhorou a defesa? Porque a defesa do São Paulo hoje não é um problema. Não mesmo. Mas não era com o Bausa também, né? Mas eu acho que a defesa, o Bausa acertou a defesa. Quando que foi a defesa problemática? Ano passado. Contratação do Maicon, a organização, pré-Maicon, né? O próprio esquema tático do Bausa, os laterais tinham cobertura, eles não ficavam tão expostos.
Né? Todo mundo fala do Centurion. O Centurion tinha um papel tático. O São Paulo tomava pouco gol com o Centurion em campo. E eu acho que o Ricardo Gomes, ele deixa a defesa muito exposta. A defesa fica no mano a mano, no esquema dele desorganizado de meio campo, muitas vezes. Então o São Paulo não toma tanto gol por mérito dos zagueiros. A gente tem bons zagueiros. A gente tem laterais que podem não ser maravilhosos, mas são consistentes. E bons volantes também, que oscilam. Qual é um jogador maravilhoso pra você? O Beckham? Não, cara. Eu gosto mais Responde a pergunta do cara. Por que não 2 atacantes agora? Eu acho que tem espaço para 2 atacantes, especialmente porque o Chaves não é centroavante. Ter 2 atacantes com o Chaves abrindo mais para os cantos é ver o Chaves na posição do Chaves. Sim. E a gente ainda não viu. Né? O Chaves teve um começo de centroavante promissor. E perdeu um gol contra o Santos. Que é uma sequência de 4 inacreditável gols futebol clube, né? Assim. Mas acontece. Mas assim, eu acho que tem o mérito do vai Chaves vai voltar. De não desistir de nada, de correr igual um Você contrataria o Chaves? Eu não sei o valor, cara, é difícil, assim, eu acho ele um bom jogador de elenco, não acho um titular absoluto. Se for um jogador de desembolso mediano e salário ok, eu contrataria. Você trocaria pelo Centurion? Trocaria. Porque um é nosso, outro é dele. Trocaria. Você trocaria? Eu também. Eu acho que eu não, sabia? Não, quer o Centurion de volta? Eu acho que o Centurion... De centroavante tá bem no Boca. Você bem. até postou no seu Não, Twitter, é que... tá fazendo gol, tá bem no Boca eu vou o te Centurion. vou te dar Imagina um argumento, Rogério porque eu gosto do ataque. Centurion. Eu gosto do futebol do Centurion. E eu acho o Centurion... Rogério Centurion. Aí ano que vem a gente vai estar aqui comemorando não rebaixamento de novo. É brincadeira. Eu acho que o Centurion sentiu muito mais a saída da Argentina do que o Chaves. O Centurion ficou depressivo, ele não se adaptou. Pra mim, o Chaves sentiu a invasão do CT. Depois da invasão do CT, ele perdeu o gol contra o Flamengo, perdeu o gol contra o Santos. Ele foi, e não foi, eu não me lembro, ele perdeu um gol cara a cara no jogo seguinte. Que ele chutou de longe, da invasão. de fora da área, esse foi contra o Flamengo. No jogo seguinte da invasão, que eu não me lembro qual é agora, desculpe, até se vocês souberem, escreve aqui. Ele perdeu um gol cara a cara, porque ele ficou claramente abalado. E na mas antes ele tava bem, né? Acho que isso daí oscila. Mas o Centurion, vejam um pouco dele no Boca. Ele tá jogando mais perto do gol, como um segundo atacante. Ele tá jogando bem. Tá mesmo. É um corte, ele fez um gol de atacante. Eu concordo, mas também acho que o campeonato argentino é um lixo. Eu peço desculpas, mas eu acho que é chovendo molhado. Acho que tem que trazer Caleri e mais... Você é argentino, por favor, escreve. O e-mail dele é rodrigojuns@hotmail.com.br. Nada contra os argentinos, mas o campeonato é péssimo. A linha de 4 do Fluminense no campeonato argentino seriam os 4 reservas. Legal. E para quem acompanha o live do Resenha, num momento de emoção, prometi sortear essa camisa aqui. Ela foi enviada pelo próprio Pedro, que entrou, jogou muito bem e merece todo o nosso apoio. Qual é o formato dessa promoção? Você que está assistindo aí, tem que entrar no Instagram do Resenha. Se você não tem Instagram, pena. Entre no Instagram do Resenha, faz um, marque 3 amigos e fale aqui no comentário no YouTube que você quer concorrer à camisa do Pedro. Para concorrer, tem que assinar o canal aqui no YouTube, entrar no Instagram e marcar 3 amigos e dizer no comentário aqui embaixo que você quer concorrer. Não perca, camisa linda de jogo, autografada por todo o elenco atual, enviada pelo Pedro. A análise tática de hoje, eu acho que não vale a pena falar do jogo contra o Santos, que a tática foi caótica e mal organizada, mas ontem tem algumas coisas legais pra gente observar. Nossa, serenidade no olhar de quem ganhou um jogo. Pô, fazia tempo. Nossa. Mas assim, continuo achando que o Ricardo Gomes... Olha só. Então, como foi a escalação ontem, né? De leve, mereceu. Faz tempo. Ó, só um parênteses, né? Estamos sem o campo. Obrigado, Jungs, por mais uma vez esquecer o nosso campo. Galera, seu Zé, futebol de salão. Então, entrou Denis, Buffarini, Maicon, Rodrigo e Mena. Daí treinou com Kelvin, um quarteto mais ofensivo, né, que foi a escalação que foi divulgada até ao longo do dia de ontem, mas veio com os 3 volantes, com a escalação do João Schmidt. João Schmidt, eu acho que ele não fez uma partida impecável, mas ele melhora muito a qualidade de passe. Muito.
Wesley, Cueva, o Robson e o Chaves, né? Robson que foi bem contra o Santos, foi muito bem. Um jogo interessante e eu achei justa a continuidade em campo, mas ontem não foi tão diferente assim. Daí, foi mal, né, ontem? Foi mal, ontem foi mal. Ontem ficou sumido no jogo. Tô feliz com a vitória. No primeiro tempo, um time esquisito, né? Não é assim, cara, ganhamos o meio campo. Errou muito passe no primeiro tempo. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Foi. Eu acho que tava pesando. Acho que a hora que caiu na real a situação, começou a pesar, né, cara? Não acertava um passe. A própria jogada do gol dos caras, o cara foi rápido, não sei o quê. Teve seu mérito, mas não é pra tomar. É 2 contra 4. É 2 contra 4, abre. E essa jogada pode ser parada assim, lá no meio de campo também. E o cara entra, cada um abrindo de um lado. Foi bem complicado. Daí no segundo tempo, acho que teve uma coisa importante, assim, o Buffarini toma amarelo naquela falta, e o Buffarini a gente conhece que pelo menos uma porrada no segundo tempo ele vai dar. Sim. É vontade, né? O cara tem muita vontade. O Buffarini tá indo bem, na sua opinião? Tá indo médio. Você esperava mais? Cara, eu não sei se eu esperava ele de lateral, nessa obsessão de lateral. Eu acho que ele era mais um cara polivalente. É que o momento do time não tá ajudando também, falar, né? Não dá pra você fazer análise individual quando o coletivo não funciona, né? Eu apostava muito nele como segundo volante, chegando. Ele já mostrou que contra o Santos ele deu um chute que foi muito bonito. Jogou bem. Foi o melhor em campo, e mudou o jogo. Contra o Sport, pra mim ele foi o melhor em campo. E contra o Santos, que ele abre, manda uma que o Vanderlei vai pegar. Faz uma bela defesa. Uma bela defesa. Então eu gostaria de ver ele mais perto do gol para ter esse chute, para ter o desarme, não ficar tanto... Mas entendo também o medo do cara de atacar, porque toma nas costas, os volantes às vezes não fazem a cobertura, o cara fica meio, né, inseguro também. Mas ainda acho que é um jogador que vai dar bastante alegria pra gente. Daí, com o Buffarini com risco de expulsão, ele trouxe o Wesley para lateral. Que foi bem, na minha opinião, cumpriu bem o papel. Fechou. O Wesley tá longe de ser o nosso maior problema. Longe. É só ver os três que apanharam no CT. Sim. Um Miguel. O outro embora. simula contusão em todo o clássico. E o outro é o Wesley. O Wesley é um craque. Não, longe disso, mas porra. Tá esforçado, tem que valorizar. Tem que valorizar. Daí saiu o Robson para entrar o Neres e ele trocou o Chaves pelo Pedro, né? Foram as 3 substituições. Então, o Neres jogou por aqui, ele centralizou o Cueva e o Kelvin aberto pela outra ponta. Então, no segundo tempo, a gente ficou com Neres, Cueva e Kelvin e o Pedro. Thiago melhorou muito de produção e passou a chegar ao ataque, e o João continuou dando qualidade de passe. O Wesley foi muito bem na lateral, pra mim achei que a gente não perdeu em nada, só que isso aqui, cara... Melhorou muito, né? Kelvin e Neres, velocidade, inteligência. Muito. O menino é muito inteligente. Muito. Ele fez um cruzamento, pressão nenhuma. O Thiago Mendes deu azar de pegar errado na bola, um cruzamento perfeito, embaixo da trave, quase. Aquela outra bola que ele desloca o corpo e bate na diagonal, que é uma bola pro Cueva cara a cara aqui. Então... Essa velocidade, que era uma coisa que a gente queria muito, que a gente pedia e queria ver ele em campo, porque a torcida gritou muito Luiz Araújo, mas Luiz Araújo era reserva. Titular era o Neres e o Michel Fernandes. E o João Anderson na frente. E ele teve algumas oportunidades, o Luiz Araújo. Então, a chance teve, também acho. Oportunidade pro Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês em cima disso. Eu li o blog do torcedor do Fluminense. Ele, claro, ele tá vendo o outro lado da coisa. Agradece o Gum. Não, ele, óbvio, ele chama de trapalhões, como a gente falou aqui a defesa do Fluminense é bem fraca. Só que ele diz que o Levir se atrapalhou nas mexidas, porque eles saíram lá contundidos, e que o São Paulo se aproveitou das mexidas. Você acha que foi demérito do Fluminense ou foi mérito do São Paulo com as alterações? Acho que tem duas coisas. Eu acho que no primeiro gol... Demérito do Fluminense. Sim. Foi uma bagunça ali, o chute do Thiago desvia no cara, tira do goleiro. No momento que a bola entrou, o São Paulo cresceu e o Fluminense sucumbiu. Sim. E a defesa do Fluminense é fraca. No primeiro tempo a gente não explorou a fraqueza bem a defesa do Flu.
do Fluminense. Mas se você pegar, tipo, eu tive no Rio no final de semana, conversei bastante com o torcedor do Fluminense por acaso. Ele falou, cara, nosso time do meio pra frente é rápido, tem uns caras bons, a dupla de volante sabe jogar, mas a defesa é dor de cabeça. É difícil falar de mérito, porque o gol do São Paulo, que o São Paulo também tomou, foi assim, vacilo da zaga, deixou o cara sozinho, por o mérito do cara também. Tá bom, né? mas puta vacilo. Concordo, não tem justificativa. Só ter feito a falta. Concordo. Só ter feito a falta. Agora, rapidinho para terminar, o que a gente tem para Contra a Ponte. Sábado, né? A gente não tem Maicon suspenso, não tem Lugano suspenso também. Você ia de Douglas ou de Lianco? Ia de Douglas sem dúvida Douglas nenhuma. também. Douglas, Até porque ganha na bola ofensiva. Eu ia de Lianco. Mas o Douglas tem um histórico muito bom, foi para a seleção da UEFA, tem 1,95, a gente ganha na bola de cabeça, porque se a gente reclama que a gente está sem criação, vamos fazer gol de bola parada. Esse cara é um reforço para bola parada. É um reforço. Mas o Lianco é bom, eu gosto do Lianco. Mas tá lutando de contusão, acho que eu iria de Douglas. E tal. Eu iria de Tá Douglas. bom. Eu manteria o Wesley na lateral. Eu também. Mas você queima o cara. Não, o Buffarini tá suspenso. E o Bruno? Bruno tá machucado. Então aí ou é Auro ou é Wesley. Auro ou Wesley, eu vou de Wesley. Eu também vou de Wesley. Né? E mantém o João Schmidt. Manteria Calma João aí, Schmidt. Rodrigo Caio Mena. Vocês mantêm, Rodrigo Caio Mena. Daí, João Schmidt eu mantenho. E Thiago Mendes. E daí eu manteria o quarteto da frente. Ele tem que ter coerência, Também. concorda? Mas aí você vai de Pedro ou de Chaves? Manteria o Chaves. Então, peraí. Vamos pôr o Chaves. Eu concordo, eu faria exatamente isso. Manteria o Chaves. Provavelmente ele vai treinar com isso e vai pôr outro time totalmente diferente. Coerência por coerência que é zero. Treino do São Paulo não quer dizer nada. Você viu algo que não vai acontecer no jogo no final de semana. Essa é a lógica. E qual é a sua escalação ideal? Conta aí pra gente. Valeu. E no compromisso com a história de hoje, falaremos sobre o tricampeonato brasileiro, o título de 1991. Eu queria abrir esse quadro porque a maior lembrança que eu tenho desse título, meu pai, que com certeza está me assistindo, meu avô, ele estava internado no hospital, ele veio a falecer horas depois da final de 91, e ele doente, todo entubado, ele perguntava para o meu pai, filho, quanto tá São Paulo e Bragantino? E meu pai, tava 0-0, meu pai mentia, falava que tava ganhando, para se por acaso algo acontecesse, ele ia feliz. E essa é a maior lembrança que eu tenho do título de 91. Puta, eu falo desse time, todos nós sabemos de cabeça, me vem a lembrança do meu avô, que ajudou a construir o Morumbi. Pra mim esse é um título muito especial, é o primeiro que eu me lembro. Eu tinha menos idade que você, claramente, e acho que é o primeiro que eu me lembro. Se os internautas sabem. Juntos, e você? Conta alguma história. Eu sou o mais novo dessa bancada. Não, eu acho assim que esse título foi importante demais, isso aí não preciso nem dizer. E pra mim o que foi marcante foi que eu tinha lembranças negativas de 89, de 90, de Vasco, de 90, e aí 91 eu era criança, mas eu já sabia o que tinha acontecido, sabia que tinha perdido, etc e tal, e ficou aquela agonia. E agora vai, tem que ser. E na hora que foi campeão, foi uma coisa assim, falei, putz, parecido com a sensação de tirar um peso das costas, claro, com 5, 7 anos, uma coisa, eu era bem jovem. Imagina, brincadeira. tinha 9. Brincadeira, mas foi uma coisa emocionante e eu lembro muito de acompanhar o Antônio Carlos. Esse era uma referência na zaga. Era um puta zagueiro, o Antônio Carlos e Ricardo Rocha eram uma das maiores duplas de zagueiro. Acho que, fora Oscar e Dario, talvez seja uma das maiores duplas que a gente teve. Eu não lembro de Oscar e Dario. Do que eu vi no São Paulo, foi a melhor dupla de zaga que eu vi no São Paulo. E eu lembro do cara ser um cara assim, ser um cara leve. E Fabão, De Boer, Lugano e... Também, mas é que como dupla, essa né? linha era muito, muito boa, porque o Ronaldão era primeiro volante e ele fazia o terceiro zagueiro. Exato. Mas esse título foi a consagração do Rei Raí? Foi ali que ele virou o terror do Morumbi? Acho que o ano de 91, sim. Foi, porque ele arrebentou no Paulista. Na final do Paulista. E levou... E aqueles 3 gols contra os Galinha também, foi a na coisa final do Paulista. E aí, só pra finalizar, eu tinha essa lembrança do Antônio Carlos de ser um cara rápido, leve, etc e tal. Eu até fiquei surpreso dele não ir na Copa de 94. Eu achei que era uma convocação certa, quase certa, ou certa, ainda mais com o corte dos zagueiros.
E, puta, a lembrança era essa, um time leve, uns caras craques. Ele só não foi porque ele não tava mais no São Paulo. Quem tava, Provável. Ronaldão, e acabou indo. Porque Ele foi pro Zaragoza, alguma coisa da Espanha, não foi nessa época ou foi pro Palmeiras direto? Não lembro. Ele foi e depois voltou. né? Então essa transição que atrapalhou porque, muito ele lá. pra né? quem não sabe, o São Paulo é o segundo clube do Brasil que mais mandou jogadores pra Copa do Exato. Mundo. Só perde pro Botafogo, que não manda há 50 anos. Né? E acho que são 3 nomes ou 2, que De a diferença é diferença, mínima. Copa que vem, E adeus todas as Botafogo, Copas que a gente ganhou abraço. tinha jogador do São Paulo. Todas. Dani, mostra aí o que a gente trouxe de legal. Acho que de E legal, fala da sua lembrança um pouco também aí, né? o time de 91, acho que o mais impressionante, eu não sei se o Macedo teve algum jogo pela seleção, é desconhecimento. Os outros 10 titulares jogaram pela seleção brasileira. Posso, eu tô vendo Escala aí. o Bernardo aqui, eu fui fazer uma viagem a trabalho pra Alemanha, encontrei o Bernardo na fila do aeroporto. O Que jogou lá, né? Jogou lá, ele Jogou tá lá. morando lá, o filho dele hoje é titular de um time do interior da Alemanha, não vou me recordar agora. E ele falou que a melhor fase e o que ele sente saudades hoje do futebol é desse período de 91. Ele falou, foi a época que eu fui mais feliz na minha vida. Era um timaço. Então, Escala aí pra gente, Dani. Zé Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Leonardo. Ronaldão jogava de primeiro volante e muitas vezes O Zé Teodoro é o único remanescente do título de 86? De 86, né? Não, senhor, tem o Miller. Pegadinha do Boa. malandro! Já veio estudado. E daí, jogava o Ronaldão de primeiro volante e o Bernardo de segundo volante. Então, e o Bernardo era cada joelho já dava uma alvo, minhoca, né? mas beleza. Daí, Raí, Cafu de um lado, Miller do outro e Macedo. O Cafu, aí o Tele já tinha colocado ele de meia, ele começou como lateral e foi pra meia, ele começou de meia, foi pra lateral e voltou pra meia? Começou Porque de meia, aí foi pra lateral e voltou pra meia. ele começou de É. meia. Porque jogava com o Zé Teodoro, então tá aqui o Zé Teodoro. Cafu jogava com a camisa 11, né? Me recordo. Depois o Cafu foi pra lateral, daí quando veio o Vitor, o Cafu Voltou no voltou Mundial, também pra inclusive. 2. Mundial de 93. Exato. Mas esse time aqui é impressionante. 2. E aqui tem um detalhe, pra quem gosta de coleção de camisa. Eu tenho essa camisa, eu não vim hoje porque eu ganhei Essa- essa aqui do pessoal do Underarmour, obrigado. Essa camisa, tá, se né? você tiver, ela é uma das mais raras para coleção de camisa, porque ela é pênalti e Coca-Cola. Ah não, a minha é Adidas e Adidas Coca-Cola. e Coca-Cola eu tenho. É verdade, a minha Adidas e é Coca-Cola é comum. Essa camisa são Nossa, pouquíssimos jogos. Que é a transição entre Mas eu tenho a do Zete. com Coca-Cola. Tenho, com Coca-Cola. Essa Ó, é bacana. uma camisa Aliás, valiosíssima. o Lasanha que nos assiste aqui roubaram uma camisa. Eu tinha essa e uma de criança. Eu tinha uma de adulto e uma de criança. Roubaram no carro do Lasanha uma vez. Olha aí, Lazar, fica a dívida e manda a camisa E manda aqui a que você camisa tá aí pra mim, devendo. né? Se alguém tiver e quiser se desfazer, eu compro camisas de futebol. Então, Ó, pênalti merchan. Coca-Cola. Quantos times tricampeões tinham nessa época, você sabe? Tricampeões? Brasileiro? Porque ali a gente se consolidou como o maior do Brasil. O Flamengo já era, né? Já era. O Flamengo Flamengo com já certeza era. já era e eu acho que era o único, com medo de Mas errar. contando o título do esporte ou contando o título do Flamengo? Não, Porque mesmo- o título é do esporte. Mesmo com Trovão, 87, Trovão, São Pedro aqui. mesmo É. com 87 pro esporte, o Flamengo era O triste. Flamengo E uma coisa- era o único, né? É. É, Uma porque coisa- brasileiro com asterisco, de Copa, de... Ah, não, Não, tô sei falando que em lá, campo, não por fato. Asterisco a galera tem um monte, Por né? fato, eu também te mando. Caio, parabéns, você é campeão brasileiro. Daí você pega e mostra para as pessoas. E esse time também teve a honra de, pelo menos na minha humilde opinião, de ver o melhor lateral esquerdo da história do São Paulo Futebol Clube. Leonardo? Na minha Que pra mim foi melhor que a lateral gente que ainda- meia. Nesse time ele ia arrebentar. E você sabe que ele é o único jogador na história do país que jogou 2 Copas em posições Posições diferentes. Ah, é? 94 lateral esquerdo e Não, 98 Daniel Alves. meia. Daniel Alves É. jogou em Sim. lateral, em... É, no- e é. ponta lá. Mas eu entendi entendeu? o seu Entendeu? ponto, entendi Não o de seu improvisação ponto, do Felipe. Aliás, Daniel Alves Tricolor, um grande abraço, contamos com você aqui no Resenha também. E A vamos última fazer coisa, o uma... Ronaldão levantando a famosa taça de bolinhas, né? A polêmica Que é taça nossa. de bolinhas. Que é nossa, por sinal. Olha, se o Flamengo quiser saber de bolinhas, fala com o Dani. Se quiser saber de bolonas, fale comigo. E no próximo Eu não quero programa... falar sobre bolas. E a gente deve escalar o São Paulo de todos os tempos de cada um aqui. Ia ser Vamos bacana, fazer a galera nas escrever. férias o São Nas Paulo de férias todos os vamos, tempos? Vamos O fazer, maior vamos da fazer. história.
De todos Beleza. os tempos. Você também escreve aí, né? Acho que vale, Rodolfo, coloca aqui o gol do Mário Tilico. Que não foi dá pra não não falar. falar. O gol histórico contra o Bragantino, Bragantino. 0x0 no primeiro jogo. 1x0 no primeiro jogo e 0x0. 0x0 que foi o gol do Gol Tilico. chorado, grande Mário E Tilico. vale a pena mostrar. Bacana. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a você que continuou assistindo o Resenha. Agora na hora boa, sejam muito bem-vindos vocês que Bem-vindos de desistiram volta, do né? São Paulo, bem-vindo de volta. Eu gostaria de mandar um abraço pro Paulinho do Harmonia, para todo o pessoal de Cotia, muito obrigado. A gente deve a vitória de ontem a vocês. Gostaria de dizer também que foi encerrada a promoção das 3 camisas e da doação. O Dani vai anunciar o nome da vencedora da camisa. O Junks vai anunciar um prêmio especial. A gente está muito agradecido a todos vocês que doaram, mas uma pessoa em especial doou um valor super representativo e ela não foi sorteada. Em homenagem a essa pessoa, em gratidão à boa ação que essa pessoa fez, a gente resolveu dar um shorts do São Paulo. Bem O bacana. Junks vai falar sobre ela. Já falei aqui sobre a promoção. No próximo programa a gente vai sortear essa camisa. É no próximo programa. Uma semana só. 3 nomes no Instagram. Siga o Resenha aqui no YouTube e comente que você quer ganhar essa camisa. Junks, abraços da semana. Bacana. Primeiro eu queria mandar um parabéns, um obrigado para a Régia Coutinho, que realmente representou, merece essa lembrança. A gente está muito agradecido, muito honrado. Foi um valor muito acima da expectativa. participar. Muito obrigado pela caridade, pela E boa a gente ação. valoriza realmente Não esse só a tipo. gente, como a instituição Quem- ficou super agradecida. Com Encontramos, certeza. né, no Com Pacaembu, certeza. os representantes da instituição. Conhecemos ao vivo, pessoal muito bacana, muito sem palavras para agradecer. Então isso aqui vai para vocês, a gente vai levar pessoalmente, vai entregar. Brigadão. Entre em contato com a gente no e-mail aqui, pra gente poder ou mandar ou entregar, seja lá como for. E E também- vale também a gente falar o número de doações, né? Foi acima do que a gente imaginava, bacana. vocês concordam? Mais de R$1.500. Mais de R$1.500. Muito obrigado a todos vocês que doaram, muito legal mesmo. Mesmo. Vocês estão ajudando as pessoas que necessitam. E queria agradecer também especialmente ao Gustavo da Centauro que providenciou esses shorts pra gente, bacana, obrigado, tamo junto, amigão, valeu. E é isso aí, estamos todo mundo feliz com a participação, com o resultado, vocês merecem e vamos continuar acompanhando o Tricolor e o Resenha que tem muita coisa boa por vir aí. Boa. Dani, Milhares vai Vamos anunciar. anunciar primeiro, Tá né? bom. Então, a camisa do Caleri, Por que é a do Caleri? porque a instituição que mais teve doação foi a ProSaber. Então, obrigado para todo mundo que doou. Que é pra- na Paraisópolis, pra todas, certo? mas a ProSaber de Paraisópolis foi, de longe, a instituição que teve mais doação. E daí a gente pegou a lista de doadores. Obrigado, Natália. A Natália foi super parceira nessa ação toda. Para. Sobrou a do Maicon e a do Lugano. Sim. Se Sobrou der 10 não, mil, hein? vamos sortear a do Maicon? 10 mil sortear. seguidores Vamos aqui no sortear. YouTube. Conta pro seu amigo, pra sua avó, pro seu papagaio. Siga aqui a gente no YouTube. No 10 Se mil, vamos inscreva. sortear a camisa do Maicon ou do Lugano, Junks? As duas. As duas? Não, as duas não. A do Maicon, a do 10 Maicon. mil é pra celebrar, pô. As duas. 10 mil, vamos sortear a camisa do Maicon e do Lugano usadas na Libertadores. Nada como emoção pós-jogo. Nada como- Alegria. Vai. E os abraços, Dani? Mas calma. Ele nem anunciou! Desculpa. Então, a camisa do Caleri dá pra saber. A gente fez o sorteio agora no começo do programa. Essa camisa Ó, eu aqui, vou mostrar aqui, a gente usa um Essa camisa aqui pra eu aplicativo. mostrar pra turma. Mostra, aqui, mostra. enquanto A isso. gente usa um aplicativo que chama iGerar. A gente sorteou o número 22. Produção, não sei se dá pra ver aqui. Foram 28 doadores. 28 doadores nessa instituição. Foram mais nas outras, mas essa instituição foi a que recebeu o maior número de doadores. Então a gente colocou o número inicial e o número final de 1 a 28. A sorteada foi a número 22, que é... Maria de Fátima do Nascimento. Parabéns, Maria. Parabéns. Camisa do Ela é Caleri. mãe da Yasmin. Foi a descrição que veio aqui. Ah, Então, que legal. Bacana. Volta, Caleri. Então, manda uma mensagem no nosso e-mail aqui embaixo, entre em contato com a gente, que a gente envia essa camisa para você. Se possível, a gente prometeu para a Natália ir lá entregar pessoalmente. Vamos. E a gente quer bastante ir lá. Ó, alguns abraços rápidos aqui. Tem um que é bem legal, a história de pai e filho.
História ou abraço? É abraço, Tô mas brincando. não é uma história. Nada como ganhar, né? Puta, até o Dani fica engraçado. Um abraço rápido pro João, Exagero. que fez aniversário, João lá do Paraná, que acompanha a gente, vê todos os programas e manda elogiando, comentário. Ele é colecionador de camisa, um menino super gente fina. Vai falando alguma coisa aqui enquanto eu acho que... Um abraço pro Vanderlei, que tá aí qualquer dia da semana ajudando a gente. É o Carlos. O Carlos mandou, manda um abraço pra mim e pro meu filho. O meu filho chama Guilherme, tem 4 anos. E o filho dele já é tão vidrado no São Paulo que ele passa em frente de loja de camisa e fala assim: aquela camisa eu ainda não tenho, papai. Guilherme, anos. a criança. Guilherme, abraço pra você, meu. Então, 2 abraços especiais, abraço para todo mundo que comentou. Hoje a gente pôs as perguntas bem na hora do programa para ter interação. Obrigado para todo mundo que participou aqui. Obrigado, até a próxima semana. Um beijo do Magro. Valeu! Com vitória, pelo amor de Deus. Parece que o jogo contra o Fluminense aí estão querendo anular também. Por quê? O Rodrigo Caio comemorou, agradeceu a Deus. Estão falando que é influência externa isso aí. Tá Fluminense, vergonha. Tapetão. Shake, 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 Sinora.